Qual é o pior carro para você ter em 2025? E para você, qual é o pior carro para se ter em 2025? Olá pessoal, bem-vindos a mais uma resenha Autopapo, onde falamos de carros e outras groselhas, claro, sem muito pudor. E hoje temos a presença mais do que especial do nosso amigo e colega jornalista, Bernardo Castro. Bem-vindo, Bernardo, do site Grande Prêmio, o maior site de automobilismo da América Latina. Quer saber tudo sobre competições de esporte a motor? Vai lá no Grande Prêmio com a cobertura do Bernardo e uma grande equipe. Daqui a pouco a gente fala mais disso. E aqui do meu lado direito, o grande Marcelo Jabulas. Bem-vindo, Jabulas. Valeu, Felipe. Obrigado aí. E obrigado demais aí pela presença do B, que vale a pena registrar. Foi eleito aqui no Autopapo, nos anos dele de Autopapo, como o repórter mais bonito nos anos de 2020, 21, 22, 23. Tetracampeão da beleza. Tetracampeão do nosso Sebastian Vettel da beleza. E muito competente, acima da beleza. Ele não é só um rostinho bonito, Bate né? aqui, B. Eu não posso tirar a cabeça do microfone, não, senão eles brigam comigo. Lisonjeado com as palavras. Ah, que é isso. Menino de ouro. Mas, tirando a beleza de Bernardo Castro agora de cena, eu vou te fazer uma pergunta enfática, Felipe. Qual é o pior carro para você ter em 2025? E para você, qual é o pior carro para se ter em 2025? Responde aí. Calma, já vou responder. Eu queria antes trazer o contexto, né? A gente teve essa semana a aprovação da gasolina E30, né? Exatamente. Ou como o pessoal gosta de chamar, mijolina, né? Mas com um nome mais técnico seria gasoálcool, que é uma gasolina com 30% de álcool anidro, né? Não é o álcool hidratado que a gente abastece na bomba, é um álcool diferente, quase sem água, praticamente 97, 98% de pureza. Mas enfim, teremos uma gasolina que deve começar este ano ainda a ser distribuída, 70% gasolina, 30% de álcool, e a gente terá como consequência aí, uma consequência grave para carros, né, carburados e motos. Fala mais disso, fez uma matéria que tá bombando, né, o Jabulas? Pois é, Felipe, o Instituto Mauá foi incumbido de fazer um teste para validar se os 30% de etanol misturados ao litro da gasolina comprometeria o funcionamento dos motores. No entanto, foram utilizados 16 veículos fabricados entre 1994 a 2024. E nessa conta, você praticamente tira os carros com carburador, pois o carburador começou a ser aposentado em 89, com a chegada do Gol GTI, o primeiro carro com injeção eletrônica, e foi evoluindo até o último modelo sair de linha com carburador, que foi a Kombi, que aposentou o carburador em 97. Então, a maioria dos carros fabricados já na década de 90 e posteriormente já contava com injeção eletrônica. A injeção eletrônica, beleza, se ela percebe ali uma mistura mais pobre da gasolina, ela ajusta o ponto, enriquece a mistura, injeta mais combustível e o carro funciona. Agora, no carrinho velho carburado, aí não tem jeito, né, cara? Não tem como você ficar lá fuçando o giglê toda vez que você for no posto, né? E mesmo se você enriquecer também a mistura, ele pode afogar ou vai beber pra caramba, ou seja, tem uma série de complicadores. Então, se você tem um carro carburado, a única solução ali para você ter um funcionamento pleno, ele dá partida no dia frio, você não tem engasgo nem nada, você vai ter que abastecer seu carro com a chamada gasolina premium. Que a gasolina premium é aquela, né, mais cara, que os próprios distribuidores pontuam que custa cerca de 30% a 40% a mais no litro, e aí você poder abastecer o seu velhinho, você vai ter que gastar mais. Mas o grande problema disso tudo, Boulos, é que não estou falando do cara que tem aquele Fusca do fim de semana, né, que tem aquele Opalão para dar um rolê, não. Tem muita gente, cara, que ainda usa aquela Kombi veterana, tem muita gente que usa aquela picape Fiorino velha. Caravan. Tem muita gente que usa esses carros mais velhos, não é por hobby, mas é o único carro que ele pode ter. Muitas vezes é com ferramenta de trabalho, né? Exatamente, ferramenta de trabalho. Caravan do pintor, a Kombi do feirante. E esse cara, bicho, vai ter que pagar mais caro para continuar rodando, porque vai ter que usar um combustível. E não vai mais fazer caro. isso. Não vai.
Por isso que aí, voltando à pergunta, o pior carro para ter em 2025 é o carro, infelizmente, carburado, né? De forma genérica eu vou responder. Exatamente, né? De forma genérica, pois você tá com um problema na mão. Então, assim, provavelmente isso pode... Porque o carro flex só vai doer no bolso, porque vai aumentar o consumo de gasolina. De gasolina. O litro vai ser menos eficiente. O governo estima que vai reduzir o preço do litro da gasolina. Tem que ver se o aumento de consumo vai compensar a redução no litro. Eu acho improvável, mas enfim. Se a gente for fazer uma conta de padaria aqui dos 27 por 30... vai aumentar 3%, ou seja, um pouco mais de 10% no etanol. Ou seja, você vai ter que tirar uma mixaria considerável ali no preço do litro, que não vai acontecer, pois o preço do litro do combustível é livre, né? Cada posto pratica o preço que quer, não tem uma regulação, não tem uma tabela, então isso não vai acontecer. Você vai abastecer com mais álcool no litro, pagando o que você pagava antes, ou, quiçá, pagando mais. Seu carro é flex, Bernardo? Meu carro é flex. Você abastece com o que normalmente? Abasteço com gasolina comum. Vez ou outra eu coloco uma aditivada só para dar uma limpada ali, mas geralmente gasolina comum. E você faz a conta, assim, aquela proporção de consumo de álcool, consumo de gasolina, ver qual tá valendo mais a pena, ou a gasolina é no automático? Ultimamente eu tenho feito bem menos, porque tenho usado bem menos o carro, né? Tô trabalhando de home office, então não tem tanto esse deslocamento assim. Então é até um dos fatores que ajuda, né, que compensa eu colocar a gasolina, assim, não fazer tanta conta, assim, não faz tanta diferença no consumo do final do mês. Lembrando que a durabilidade da gasolina é de 3 meses. Se você roda pouquinho... Não é tão pouco assim a diferença de rodagem, não. Mas na época que eu precisava fazer esse deslocamento e tudo mais, eu fazia um pouco mais essa conta. Hoje em dia prefiro manter um pouco mais na gasolina. Na gasosa. E só para acrescentar aqui, Boutrinhos, essa medida também vai impactar na turma das 2 rodas, pois a motocicleta, foram aferidas 13 motocicletas fabricadas de 2004 a 2024 e em alguns casos tiveram problemas de partida a frio, né? Então, cara, o cara que tem a moto ali, pode também apresentar problemas. Inclusive o Lucas já está trabalhando aí num material super completo sobre quais são os efeitos da E30 nas motocas. E mais do que nunca, a gente falou da conta aqui, eu falei com o Bernardo da conta, é aquela proporção que se estabeleceu quando o carro Flex foi lançado em 2014, né? Que o carro Flex chegou ao mercado. 2003, finalzinho de 2003. Aí, olha só. Com o Gol Total Flex. Aquela conta na época era 70%. Se o álcool até tem posto aqui em Minas, eu não sei se é uma lei nacional, que tem que estampar enquanto tá essa proporção. O parâmetro de preço. Esquece aquilo, bicho. Esquece. Já não valia mais muita coisa pela evolução dos carros flex, que enfim, a diferença já não era tão grande em alguns casos. E agora, com a diferença do combustível, vai variar mais. Você vai ter que você mesmo estabelecer o quanto é no seu carro essa proporção entre álcool, né, o etanol, ou se você abastecer com gasolina, porque o consumo da gasolina vai aumentar. Então, agora, calculadora na mão, a gente ensina no Autopapo como você calcula essa diferença de como calcula o consumo médio do seu carro, e depois vai ter a sugestão, né? Calcula o consumo médio com álcool, depois com a gasolina, entende qual que é a proporção do seu carro, e aí sim você passa a escolher o mais vantajoso economicamente na bomba. E um detalhe, né? A gasolina que a gente vai comprar na bomba, 30% de etanol. A gasolina que usa nos ensaios de consumo do Inmetro, da etiquetagem do Inmetro, 22%. Ou seja... cada vez mais distante também da realidade. Da realidade. Eu não sei como é que é se o Inmetro também agora vai atualizar, né? Vai botar a gasolina ou E30 lá. Será que vai dar partida quando os caras for funcionar o carro lá? Pois é. Queria aproveitar a expertise aqui do Bernardo e falar de Fórmula 1. A temporada começou essa semana, né, B? E como é que foi? Já dá para traçar um prognóstico de favoritos? Se a temporada do Hamilton vai ser uma loucura lá na Ferrari? O que você conseguiu tirar ali de prognóstico dessa primeira prova na Austrália? Cara, a Fórmula 1 2025, eu confesso que, assim, da medida que a gente viu como 2024 vinha terminando, que como de 24 para 25 não teve uma mudança de regulamento muito grande, então a gente esperava que tivesse uma paridade maior
entre as equipes de topo. Red Bull, que estava caindo no final do ano passado, a Ferrari estava crescendo muito, a McLaren estava muito forte. Mas o que a gente viu desde os testes de pré-temporada é que a McLaren parece estar num patamar um pouco acima dessas outras equipes, sabe? Então, o ritmo de classificação deles tem sido muito forte. O ritmo de corrida também ali na Austrália, tudo bem que a corrida foi caótica, teve chuva, teve um monte de acidente, safety car e tudo mais. E isso acabou compactando o grid um pouquinho. No final, a gente até viu que o Verstappen chegou bem próximo do Norris ali no final da corrida. Mas fato é que em condições normais, né, de temperatura e pressão, vamos dizer assim, a McLaren parece estar um passo à frente. O ritmo de corrida deles era absurdo, eles fariam dobradinha na corrida da Austrália caso o Piastri não tivesse cometido um erro também. Então, meio que eu diria que pelo menos da minha parte, nesse primeiro momento, teve uma quebra de expectativa na temporada, sabe? Eu acho que pode ser que a gente veja uma McLaren passeando nesse começo de ano. O Norris, aparentemente, ele tá mais maduro do que ele estava no ano passado, tá cometendo menos erros, então, por mais que ele não seja o melhor piloto do grid, acho que isso é incontestável hoje, que o melhor piloto é o Verstappen, ele, querendo ou não, é o favorito, porque o carro também acaba influenciando muito nessa questão, nessa disputa e tudo mais. E aí fica um pouco esse receio, né? A gente esperava ser muito disputada, até agora talvez uma disparidade, mas a gente vai começar a entender um pouco mais as coisas também à medida que o ano for se desenvolvendo, porque, lógico, tem atualização dos carros, algumas equipes se perdem no desenvolvimento, outras acertam muito, e a pista da Austrália tem características muito específicas, né? Um circuito mais de rua, mais estreito ali, então não reflete necessariamente o que é o campeonato inteiro, mas os indícios que a gente tem é que a McLaren parte na frente. Desculpa. Pô, Pedro, pode, Por favor. Pergunta do Hamilton na Ferrari aí, vai ser esse sofrimento o ano inteiro? Então, é difícil, né? Você tem que ilustrar a bola de cristal aqui, mas tem algumas coisas que dá pra gente puxar, aí já pelo menos pelo que a gente viu na primeira corrida. Primeiro, eu acho que é importante a gente frisar que o Hamilton, ele sempre correu com o motor Mercedes. Na Fórmula 1, ele nunca teve outro equipamento, coisa assim, porque quando ele chegou na Fórmula 1 em 2007, a McLaren tinha motor Mercedes, né? Hoje também passou por algumas mudanças, mas ele sempre correu de motor Mercedes. E agora está chegando uma equipe nova, uma cultura completamente diferente, um engenheiro novo que acho que isso talvez tenha sido o que mais pegou para ele na corrida, porque existe uma troca de informação muito grande entre piloto e engenheiro durante a prova. Só que eles meio que não estavam conseguindo se entender, sabe, na troca de informações. Então, até alguns rádios que foram divulgados ali, parecia que eles estavam meio que... Não vou dizer que eles estavam brigando, mas o Hamilton, assim, pedindo menos informações, porque meio que estava falando muito ali na cabeça dele, isso desconcentra um pouco o piloto. Então, isso são coisas que ainda tem que encaixar e vai levar um tempo, querendo ou não, para o Hamilton se adaptar. E a gente tem visto que nos últimos anos, por mais que o Hamilton seja um piloto muito grande, um piloto excepcional, eu pelo menos considero ele um dos maiores que a gente tem na Fórmula 1, ele já não tem desempenhado tão bem quanto ele estava no passado. Ele tá com quantos anos, B? Tá com 40 anos. Já tem 40 anos? Que já é uma idade considerada avançada para Fórmula 1 e tudo mais. Eu ainda acho que ele vai conseguir deslanchar ali dentro, até porque a gente não pode desconsiderar um cara que é heptacampeão mundial. E a passagem final dele na Mercedes foi muito abaixo assim, também, porque a relação com a equipe já estava um pouco mais desgastada, ele já não estava mais tão motivado assim. Então, eu acho que assim, é lógico que o início dele na Austrália foi fraco, foi bem abaixo do que se esperava. Por mais que a Ferrari tenha errado em estratégia também, um 10º lugar, acho que ninguém esperava por isso. Mas ele vai levar um tempo para se adaptar. No início, acho que vai ser normal a gente ver o Charles Leclerc andando na frente dele. O Leclerc também já está ali, tem, 6, 7 anos que ele está na Ferrari. Já conhece tudo ali dentro, sabe como é que a equipe funciona. E ele também é um piloto muito bom, por mais que não tenha título e tudo mais. Então, acho que a gente vai demorar um pouquinho a ver o Hamilton engrenar, mas eu acho que uma hora vai. Não de início, mas de uma hora vai. Mas seria que chegaria engrenar a ponto de faturar ou
só pro ano que vem, aí quando a coisa estiver já azeitada? Mas ano que vem muda o regulamento também, né? Carro Exato. é totalmente novo o carro, né? Exato, Aí tem essa questão que, primeiro, a gente precisa ver como que a Ferrari vai estar ao longo desse ano. Na pré-temporada e até nos treinos livres da Austrália, ela parecia estar muito bem. Estava ali despontando como segunda força, não tão distante assim da McLaren, só que na hora do vamos ver mesmo, o desempenho meio que caiu. Mas, né, ver como é que se o carro vai evoluir, se vai conseguir de fato fazer frente, até porque se a Ferrari não for bem até, sei lá, metade desse ano, com certeza eles vão abandonar o projeto desse carro de 2025 e vão focar em 2026, que você falou que quando vem. Vai empurrar a temporada com a barriga. Que é quando vem o novo regulamento, aí tem motor novo, o carro também é completamente diferente. E B, aí... deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, Ele veio pra isso, faça as perguntas. Obrigado, Felipe. Fórmula 1, ela muda o tempo todo, né? Cada dia você inventa uma coisa. Você tinha a época da asa móvel, quando inaugurou, você teve a fase do KERS, e pode isso, não pode aquilo, aqui pode passar, aqui não pode passar, né? Ou seja, é muita regra que muda o tempo todo, e regra também, a questão de aerodinâmica, né? Certa vez eu participei de uma coletiva com um piloto que ele falou que hoje nada praticamente se aproveita da Fórmula 1 na indústria automotiva, que já virou praticamente a tecnologia desenvolvida para a indústria aeroespacial, que o carro da Fórmula 1 já saiu, extrapolou o que era o carro, o automóvel, a solução que vinha para os automóveis, como vieram muitas. E aí, essa mudança de regra toda, cada dia muda uma história, vale isso, não vale aquilo. Isso ainda tira o brilho da competição, o público dá uma esfriada toda vez que tem essas mudanças, pois a gente ainda vive com aquela coisa, né? Tem saudosista do piloto brasileiro, tem uns caras que não superaram a morte do Senna e pararam de assistir Fórmula 1. Sacou? Como é que é isso? O brasileiro ainda gosta da Fórmula 1 mesmo? Assim, acho que em questão de Fórmula 1, o público do Brasil tem crescido bastante. Acho que desde 2020, que foi quando teve um boom, que teve aquela série da Netflix, Drive to Survive, o público cresceu como um todo. A base, assim, tem se enchido de forma até interessante, mas até então a gente não tinha brasileiro no grid, né? Então tem muita gente que gosta de assistir para poder ter alguém para torcer, não é que gosta da competição em si, mas porque gosta de torcer e tudo mais. E agora o Gabriel Bortoleto chegou, né? Tá estreando pela Sauber, é um piloto promissor, ganhou tudo na base que tinha para ganhar. Poucos pilotos fizeram o que ele fez na base. Então isso já meio que anima o público brasileiro também. Mas falando em questão de público geral, de mudança de regra e tudo mais, acho que assim, o que eu percebo, principalmente por parte dos saudosistas, que eles mais sentem falta, é a questão da época dos motores V10, V12, a questão do barulho que o motor fazia, porque hoje o motor da Fórmula 1 é um pouco mais silencioso, né? Tem aquela parte do turbo que praticamente absorve tudo ali, aproveita toda a energia do carro, a parte elétrica também, e evita, né, que faz parte desse ruído. E isso é uma questão que tem muito fã que sente falta. Tem até, às vezes, levanta discussão aí de se tem como viabilizar trazer motor V10 de volta para poder ser uma coisa mais purista assim mesmo. Mas acho que essas partes não influenciam tanto assim o público, tirando isso. Em questão de tecnologia, acho que sobre os motores, pelo menos a mudança que a Fórmula 1 fez para 2026, ela parece muito interessante, porque o motor vai ter um pouco mais de influência da parte elétrica, o combustível vai ser sustentável, uma parte, agora não, é porque eu sempre confundo essas duas partes dos motores da Fórmula 1, mas MGU-K ou MGU-H, não tenho certeza, o que é relacionado a de recuperação de energia na frenagem. Ele vai ser retirado porque ele era muito caro, era muito difícil de desenvolver, e isso chamou muita atenção de montadora, tanto que a Audi está chegando agora no ano que vem, a Porsche ia fazer uma parceria ali com a Red Bull, mas eles acabaram não se entendendo e desistiram. Mas a relação da Porsche com a Fórmula 1 sempre foi desastrosa, né? Sempre foi bem turbulenta, Nunca funcionou de fato, né? Não deslanchou. Eles até tiveram um acordo prévio com a Red Bull, mas eles meio que queriam mandar na operação, uma coisa assim, e a Red Bull cortou isso, aí
projeto deles foi descontinuado. Mas a gente está vendo Cadillac vai chegar no ano que vem também. A Com Honda... motor Ferrari. Mas aí a partir de 2028 já é o motor próprio deles. Motor GM. Motor GM. Isso. Caraca, né, Família cara? 2. Família 2. Ou então Família 1, é o do Spin, né? Vai tirar e colocar nele. Vou juntar ali, soldar os blocos. Soldar os blocos. Ou então 2 do Spin, do Onix, né? Fica 3, põe 3 aqui, vira um V6, correia banhada a óleo. Porra, será que vai chegar até o fim da corrida? Mas e aí a Honda que tinha saído depois decidiu voltar também, então tem chamado a atenção de montadoras também de certa forma, sabe? Por mais que A seja... simplificação, né? Tirando essa parte do reaproveitamento. Essa era a parte complicada da engenharia hoje, né? Que é o reaproveitamento da energia das frenagens, né? Exato. Deu uma simplificada, entre aspas, ficou tirando. um pouco mais barato também, mais sustentável, que é o que as montadoras também estão buscando. É o combustível, a gasolina sintética eles vão usar. E aí, né, tem atraído bons olhares, assim, sabe? Tanto que talvez eu falo até impossivelmente, quem sabe no futuro, uma 12ª equipe, algo que já era meio que impensável recentemente. Então, por esse lado, né, que o que importa no automobilismo mesmo, que mantém ali a categoria, de certa forma, são as montadoras, né? Desenvolve a tecnologia da pista para poder levar para a rua. Então, ainda tem alguma coisa que aparentemente dá para aproveitar. Você falou das montadoras. A Williams vai ser a última equipe independente? Porque Sauber vai virar Audi. Qual que é a outra? A Stake? Tem a Stake é a Sauber, que é o patrocinador. A né? Stake Sauber vai virar Audi. Isso. Que era Alfa Romeo, voltou a ser Sauber, vai virar Audi. Isso, mas o Alfa Romeo era só um acordo de marca ali. Só brand, né? Isso, só brand. E tem... Acho que dá pra gente falar que a Haas também é uma equipe independente. Ah, sim. Que ela tem motor Ferrari, começou com o Gene Haas, que tinha uma equipe na NASCAR também. E elas vão penar sempre? Hoje são as duas piores do grid, ou não? Não, a Williams esse ano ela deu um... Saltinho? Pelo menos aparenta ter dado um salto de desempenho. Caramba, né? Williams, né, cara? Numa cachorra, né? Tá amarrando essa cachorrinha há quantos anos, né? Que ela tá mal? Tem muito tempo, pô. Pô, que ela começou a cair de vez 2017, talvez. Começou a queda ali. E pelo custo que é manter uma equipe de Fórmula 1, cara, é um dreno, cara. Mas a Williams, ela ganha dinheiro desenvolvendo componentes, né? Essa parte elétrica ela aproveitou para aprender a desenvolver, né? Ela foi se reformulando de um monte de formas diferentes. Tanto que hoje não tá mais mais de posse do Frank Williams, da família do Frank Williams, né? A Williams. Foi vendido por um grupo de fundo de investimentos e tudo mais. E eles têm feito um processo de reestruturação interessante. Tanto que agora eles estão com 2 pilotos de ponta. Antes a Williams contava muito com piloto pagante para poder ajudar a manter e tudo mais. E assim, aos poucos dá pra ver que ela tá tendo um crescimento. A Aston Martin, de certa forma, é uma equipe independente, né? Porque é ligada a uma marca, tem o cara com a grana lá, o Stroll, o pai, Stroll, né? Que tem o filho também, né? Mas é ele também, né? Botando o bolso dele, não é ligado a nenhum grande conglomerado automotivo, né? Tem um pouco dessa relação com a Aston Martin e vai ter a Honda no ano que vem. Que a Honda vai fornecer motor só pra eles em 2026. Pra Aston Martin? Pra Aston Martin. Ou seja, a Aston Martin não tem motor em lugar nenhum mais, né? Porque o motor dos carros dela é Mercedes e na Fórmula 1 vai ser Honda. Vai ser Honda. Hoje usa Mercedes, no ano que vem vai usar Honda. Doideira, né? É isso aí. Uma pergunta assim aleatória. Qual que é o carro mais bonito hoje da Fórmula 1 pra você? Mais bonito de pintura? Eu gosto daquele da Racing Bulls. Eu ia falar ele, é Racing Bulls. Que é a série B da Red Bull. Meio que uma equipe B deles ali. Coloca os pilotos jovens da academia pra ir se preparando. Os caras têm dinheiro, né, velho? Os caras têm uma equipe A e uma equipe B, né, cara? Equipe de formação, né? A Racing Bulls, que era a antiga Minardi. Isso. E que foi Toro Rosso, foi... E aí, pessoal, ficaram com saudade de mim? Eu e Bernardo. E vocês sabiam que o Brabham BT52, que o Piquet pilotou, aquele que tinha a pintura da Parmalat, usava um motor 1.5 turbo, que é derivado do motor de rua da BMW, que é usado no 2002, inclusive. Então, aquele motor de Fórmula 1 que chegava a 1.700 cavalos na versão de classificação, era derivado do motor daquele sedanzinho, daquele caixotinho lá da BMW, que na versão de rua não devia passar de 100 cavalos. Essa eu não sabia, né? Essa eu não sabia. Bota no vídeo pra ele.
Obrigado, Dudu. Obrigado, você sabe. Beleza? Uma boa informação, de fato não sabia. Tá sentindo falta da Duduzada. Dudu sempre nos brinda com as suas pérolas. Boas informações. Sempre. É uma coisa que ninguém apura, ele busca aí do fundo do baú. Mas você vê, ele levantou uma questão interessante, que o Bernardo falou do V10, o V12, e aquele motor, acho que talvez um dos mais poderosos que a Fórmula 1 viu, eram 4 cilindros turbo. Sim. Que coisa, hein? Então, Racing Bulls, mais bonito na sua opinião. Você acompanha Jabulas a ponto de eleger um carro bonito? Cara, eu tô muito por fora de Fórmula 1, assim. Uma que eu não tenho tempo, né? Às vezes, quando tá rolando a corrida, quando eu descubro, já aconteceu. E aí, quando eu vou tentar buscar alguma coisa atrás, já ficou. Outro dia eu assisti, já tem... Outro dia não, tem muito tempo a última corrida que eu assisti, assim. Eu acho que foi um fim de temporada, assim, e tal. Que o Hamilton... A gente tá lá torcendo pro Hamilton, eu gostei pra caramba. Então... E aí o Hamilton tava meio capenga, assim, aí o Verstappen correndo, tem um outro cara lá, acho que é o Bottas, não sei... Tal, mandou o louco assim, e aí naquela novela da troca de pneu, um cara lá deslanchou e levou a corrida. Mas dizer hoje ali, cara, acho que o carro pra mim é sempre mais bonito, acho que sempre vai ser a Ferrari, não tem jeito, né? Tá, então qual é um carro da história, então, que é marcante da Fórmula 1 pra você? O Lotus 87T. Ou 97T, 87. O Lotus preto John Player do Senna. Aquele carro é o mais bonito do universo. Não tem carro mais bonito no mundo. Ele é um carro bem bonito. Eu sou suspeito pra falar que eu gosto muito de... 97T, perdão. Eu gosto muito da cor preta, assim. Acho que cai bem praticamente tudo. Inclusive, se for puxar para um carro mais recente, aí aquela Mercedes 2020, 2021, ali, com aquele capacete roxo do Hamilton, casava muito bem também. É um carro que eu acho bem bonito. Me fala 3 músicas ligadas a carro, ou emoção de Fórmula 1, ou emoção de pilotagem. Vai, debate pronto. Agora? Pô, 3 peraí. músicas ligadas 2 a segundos. carros. Red Barqueta, Rush. O Calhambeck, do Rei. E Love My Car, do Queen. Uma das únicas músicas que foram compostas pelo baterista do Queen. Que todo mundo sacaneava a música, mas entrou. Tá aí, ó. Bate pronto, hein? 3, hein, velho? 3. Qual música não sai da multimídia do seu carro, assim? Que você entra no carro, você tá botando pra ouvir ultimamente, velho? Música? Acho que não tem uma música, assim... Não é fugindo da pergunta, não tem uma música em específico. Eu gosto de estilos diferentes, assim. Eu gosto muito... Sei lá, eu gosto muito de um pagode e tal, mas... Acho que pode ser uma banda, assim, que pode. Apesar de gostar muito do pagode, acho que praticamente não sai... ou do fone, ou da multimídia, assim, é Linkin Park. Gosto bastante. Desde de novo, assim, fui muito influenciado pelos meus primos, meus irmãos e tal. Escuto praticamente todos os dias. Você gostou do trabalho da vocalista nova? Gostei. Tem muita gente tá xingando. Tem muita gente pessoal que resiste. Do rock não pode mudar minha banda. Eu entendo um pouco também, porque, assim, mudar vocalista em banda é muito... Causa uma certa estranheza. Não tem como, né? Tinha que mudar. A banda acabava, mudava. Eu entendo que causa uma certa estranheza, assim, mas acho que não dá pra... Acho não, né? Não dá pra falar que ela não canta bem. O Linkin Park fez o cover do The Who, Behind Blue Eyes? Não, esse é Limp Bizkit. Limp Bizkit, eu confundo esses caras. Qual que é a recomendação da semana de Marcelo Jabulas aí? A recomendação dessa semana é Kiss, Dressed to Kill, que completa 50 anos do seu lançamento no dia 19 de março agora. E completou 50 anos e é o álbum que trouxe o clássico do Kiss, o Rock and Roll All Night. Então... Tá aí, velho. Pra quem é fã do Kiss, quem gosta da cara pintada, não mete bronca. Não mais ouvir essa música, bicho. Saturou, assim, igual aquela do Rolling Stones. Qual? Star Me Up ou Satisfaction? Satisfaction. Putz grila, bicho. Mas quando toca é doido, velho. Chega. Você não fica lá, eu vou ali ouvir Rock and Roll Night. Você é muito chato, você é velho. Ela gruda bem na cabeça, né? Se for o que eu tô pensando, ela gruda bastante na cabeça. A minha do Kiss favorita é Detroit Rock City. A minha também. Porque sacanagem, no show do Kiss que eu assisti foi a música que abriu. E, cara, música que abre o show é sempre a pior, né? Quando os caras ainda estão regulando o som. Uma coisa é você faz a passagem do som... Foi aquele show no Mineirinho, ainda por cima, ou seja, não ouviu nada. Não, mas deu pra ouvir bem. Os bichos americanos são foda, velho.
Os caras chegam assim, eles colocam o som, qualquer lugar, velho, dentro de uma caixa d'água, o som sai. Mas é aquela coisa, uma coisa é você passar o som sem público, outra coisa é quando você passa o som com o ambiente, com a massa, bicho. O som começa a parar de propagar, né? Absorve. E aí o cara tem que fazer ajuste. Aí dá uma... Na hora eu fiquei empolgado, mas depois, mas ao mesmo tempo, eu fiquei triste. Falei, porra, velho, o som vai ficar ruim. Mas... Sabe também quem gosta dessa música? André Marinho, direto de Fortaleza. Grande André Marinho. Pô, André Marinho, histórico, lendário, professor André Marinho. Um beijo, André. Dito isso tudo, valeu, B. Obrigado aí pela preciosa lição sobre Fórmula 1. Agradeço. Peraí, B, aqui Vamos tem ver a logística pra gente. Bem-vindo novamente, a casa é sua, você que é cria da casa aqui, modestamente a gente tem orgulho de dizer isso. Valeu, bem-vindo sempre. E valeu, Marcelo Jabulas. Valeu, Boutrinhos. Pela participação. Obrigado, audiência. Continua sempre aqui com a gente. Mande suas perguntas. Comente aí o que você achou dessa história de gasolina é 30. Presta, não presta? Fala aqui pra gente. Dê sua opinião. Tá bolado? Seu carro é carburado? Aquele seu opalão não vai mais fazer aquele estrago na avenida? Comenta aí, deixa a sua opinião. E não deixe de conferir tudo sobre automóvel no autopapo.com.br. Tem tudo lá. E, passa o chapéu do clube aí. Seja um membro aqui do canal do Autopapo, faça parte da nossa comunidade. Aqui a gente quer construir essa comunidade de aficionados por carro, de pessoas que gostam de carro, de automobilismo e das pessoas que precisam do carro e não querem cair mais em lero-lero aí de manutenção, não querem tomar aquela multa boba. Então, seja membro e lá a gente dá uma atenção especial. São mais de 1 milhão de inscritos, né, Jabula? Então é difícil, a gente adora as mensagens de todos vocês, mas se tornando membro a gente consegue dar uma atenção especial para você. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Valeu!